Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esta é uma maquete do Templo de Salomão em Jerusalém, na época do Senhor Jesus Cristo. Vou ampliar aqui um pouco para a gente ver melhor. O templo foi, então, a concretização de um desejo de Deus através do rei Davi, que providenciou todas as coisas para que seu filho Salomão pudesse construir este templo. O templo não foi construído na época do rei Davi, porque havia muitas guerras, havia derramamento de sangue, não havia um período de paz. Esse templo só pôde ser construído na época do rei Salomão, porque houve um período de paz. Então ali todas as coisas corroboraram para que o templo fosse edificado. O povo participou, a mão de obra, com materiais, e assim aquilo que era projeto de Deus foi construído para que ali houvesse um local de adoração ao nome do Senhor, onde a arca do Senhor esteve. Então, esse templo ele foi edificado por Salomão no ano de 1005 a.C., aproximadamente. Depois esse templo foi destruído no período do cativeiro babilônico e reconstruído por Zorobabel em aproximadamente 515 a.C. Posteriormente, ele foi restaurado por Herodes, que era chamado de O Grande, a partir do ano 20 a.C. Então, eu vou ampliar aqui mais um pouco para a gente ver como o templo ali, essa maquete é bonita, e representa como o templo também era bonito. Aqui as colunas, o capitel em cima das duas colunas no templo eram famosas, porque entre essas duas colunas os reis eram consagrados ao Senhor. Então, o templo em si ele tinha uma beleza, ele tinha uma estrutura, uma edificação bonita, que era assim admirada pelos judeus, pelos sacerdotes, por aquelas pessoas vizinhas à cidade de Jerusalém. Então, nesse período da construção desse templo, dessa restauração ali, o Senhor Jesus estava ministrando ali, ensinando a palavra, né? Quando criança, inclusive, né? E houve um acontecimento ali que os discípulos falavam para o Senhor a respeito da beleza desse templo, que nós veremos a seguir. Então a história se passa em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos ou sinóticos, porque eles contêm uma grande quantidade de histórias comuns, às vezes na mesma sequência e algumas vezes utilizando as mesmas estruturas de palavras. Então, entre esses evangelhos existe um paralelismo, são ligados entre si por um mesmo ponto de vista. Então, em Mateus 24, verso 1, a palavra diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Marcos 13, verso 1 fala assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E em Lucas 21, verso 5 fala: E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse. Ou seja, ali nós podemos observar que um discípulo e depois um conjunto de discípulos, ao saírem do templo, começavam a falar com o Senhor Jesus a respeito da estrutura do templo, das pedras, e que eram ornadas por dádivas, pedras formosas ali, agradáveis de se ver. Então ali essa estrutura era assim algo que era admirado pelo povo, pelos judeus, por aqueles que frequentavam, né? Eles davam importância a essa estrutura física do templo, quando na verdade o templo na verdade é um templo espiritual, é o coração do homem, mas os discípulos ali, aliás, os judeus ali estavam valorizando mais essa estrutura física do que a estrutura espiritual. E Jesus, então, ali em Mateus 24, 2,
fala assim: Jesus, porém, disse-lhe: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui Jesus já fala de uma profecia, de algo que haveria de acontecer. E em Marcos 13, verso 2, fala assim: e respondendo Jesus, disse-lhe: vês estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Lucas 21, 6 fala: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou então haveria de acontecer uma profecia, né, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o templo, então, que seria destruído. E essa profecia se cumpriu ali nos anos 70, quando o chamado Tito Flávio César Vespasiano Augusto, ele ali, numa guerra chamada Primeira Guerra Judaico-Romana, entre o ano 67 e o ano 70, houve ali forças que foram enviadas contra os judeus que eram resistentes ali, de tal forma que nessa batalha o templo foi derribado num incêndio, e a cidade de Jerusalém ali muitas pessoas morreram, e descreve a palavra de Deus, aliás, descreve a história, né, fatos da história, que o espólio desta guerra foi levado para um outro país, foram levados para Roma, conforme nós vamos ver aqui no quadro seguinte. Então, como eu havia dito, o espólio da guerra ali da cidade foi levado para outro país, né? Para a Itália, para a cidade de Roma. E ali em Jerusalém, no templo, houve o cumprimento dessa profecia do Senhor Jesus, né? Houve ali um juízo, então, sobre esses grandes edifícios, esses edifícios altos, né? Da mesma forma que houve um juízo lá nas Torres Altas, lá na época de Sofonias, da profecia de Sofonias, quando aconteceu na destruição do templo, lá na época do cativeiro babilônico. Esse mesmo juízo se repete agora na destruição do templo no ano 70, né? Então ali, como aconteceu em Sofonias, a mesma história se repete na destruição do templo, que foi como que reformado por Herodes, né? Então, nesse período que ocorreu a diáspora, né, dos judeus, os judeus ali foram dispersos para diversas nações do mundo, né? E a palavra do Senhor Jesus, ele falou assim em Mateus 24, que não passará essa geração sem que tudo isto se cumpra. E a mesma palavra do Senhor fala que uma geração é de 70 a 80 anos, quando muito, né? E é interessante que a profecia do Senhor Jesus, ela se cumpriu na risca, considerando que a época que o Senhor Jesus morreu, aos 33 anos, né? Mas 37 anos para frente, ou seja, justamente no ano 70, houve a derribada ali do templo em Jerusalém, o templo foi incendiado, né? Se cumpre a palavra do Senhor na risca, e então o espólio da guerra, alguns utensílios do templo foram levados ali para a Itália, para Roma, conforme nós vamos ver a seguir. Então, a cidade foi queimada, né? Assim, a fogo, né? As nuvens, foi uma coisa assim que marcou a história, né? Tanto que ela é contada assim de uma forma interessante a vida de Israel, de nós estudarmos, e isto não se cumpriu apenas dessa vez agora nos anos 70, mas se cumpriu lá no cativeiro babilônico, quando o templo foi destruído, agora destruído pela segunda vez, né? Havendo então a diáspora do povo judeu por todo o mundo. Anos depois da conquista nessa guerra, o imperador Domiciano, que era o irmão mais novo do imperador Tito, logo após a morte do imperador Tito,
esse imperador Domiciano fez ali na cidade de Roma um arco chamado Arco de Tito. Era um arco honorífico, né, em homenagem ao irmão, pelas conquistas que ele fez, pelas guerras que ele venceu, inclusive pela guerra que ele venceu contra os judeus, a primeira guerra dos judeus contra os romanos ali, vencendo os resistentes. E eles fizeram esse arco do triunfo, aliás, Arco do Triunfo é lá na França, esse Arco de Tito, e nesse Arco de Tito está escrito aqui uma inscrição de um lado, e do outro lado tem uma outra inscrição mais nova, e nós veremos o que significa essa inscrição. E no interior desse arco nós podemos ver aqui o espólio da guerra que foi tirado do templo de Israel, né, ali de Jerusalém. Nós vemos aqui o menorá, que é o candelabro, né? Vemos aqui uma trombeta, que também foi levada. Aqui o menorá, num outro ângulo, foi levado de Jerusalém, né? E aqui, especificamente, a mesa, né? A trombeta. E há relatos também, aqui uma outra trombeta, há relatos de que foram levados também utensílios do culto ali no templo, né? A inscrição em latim, escrito aqui, que nós veremos o que significa, quer dizer, o Senado e o povo romano dedicam este arco ao divino Tito Vespasiano Augusto, que era chamado Tito Flávio César Vespasiano Augusto, né? Então eles eram cultuados como deuses, né? Tito Vespasiano Augusto era filho de um outro imperador, que era o imperador Vespasiano. Essa era a época dos chamados imperadores flavianos. Interessante que a profecia do Senhor se cumpriu, não ficou pedra sobre pedra. E lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, um lado, acho que é o lado oeste do Muro das Lamentações, eles deixaram de propósito essas pedras caídas para representar que o templo foi derrubado pelos romanos. Então, a palavra de Deus se cumpriu à risca, né? Não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Jesus profetizou da destruição do templo ali em Jerusalém. Então, esse é um pequeno estudo para nós, para nossa meditação, para nós vermos o cumprimento daquilo que Deus faz no meio do seu povo e no meio da sua igreja. Saudamos a todos, então, com a paz do Senhor Jesus.